E é neste ambiente de alegria, próprio deste dia domingo de Ramos, que nos reunimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça do nosso Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. A liturgia deste último domingo da Quaresma, domingo de Ramos, convida-nos a contemplar esse Deus que, por amor, desceu ao nosso encontro, partilhou a nossa humanidade, fez-se servo dos homens, deixou-se matar para que o egoísmo e o pecado fossem vencidos. A cruz que a liturgia deste domingo coloca no horizonte, próximo de Jesus, apresenta-nos a lição suprema, o último passo desse caminho de vida nova que em Jesus Deus nos propõe, a doação da vida por amor. Assim, e já de seguida, vamos dar início à cerimónia da bênção dos ramos. Para bem centralizarmos-nos no ato que estamos celebrando, ouçamos o Evangelho de Nosso Jesus Cristo segundo São Marcos. Quando se aproximaram de Jerusalém, nas cercanias de Fagé e de Betânia, perto do Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes: ide à povoação aí em frente e encontrareis logo à entrada um jumentinho preso que ninguém montou ainda. Soltai-o e trazei-o. Se alguém perguntar por que fazeis, respondei: o Senhor precisa dele, mas não tardará em mandá-lo novamente para aqui. Eles partiram e encontraram um jumentinho preso na rua, junto a uma porta, e soltaram-no. Alguns dos que estavam ali perguntaram-lhes: por que estáis a soltar o jumentinho? Responderam como Jesus tinha dito, e eles deixaram que o levassem. Os discípulos trouxeram o jumentinho a Jesus e puseram as capas em cima, e Jesus sentou-se sobre ele. Então muitos estenderam as suas capas, e os que seguiam à frente, as suas capas, pelo caminho. Outros puseram ramos que tinham cortado no campo, e tanto os que seguiam à frente como os que vinham atrás exclamavam: Hosana, nosso pai Davi, bendito que venha em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Oremos. Deus eterno e onipotente, santificai com a vossa bênção estes ramos, para que, acompanhando a Cristo nosso Rei, nesta celebração festiva, mereçamos entrar com Ele na Jerusalém Celeste. Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Hosanna,
Deus eterno e onipotente, que para dar aos homens um exemplo de humildade, quiseste que o nosso Salvador se fizesse homem e padecesse o suplício da cruz, fazei que sigamos os ensinamentos da sua paixão para merecermos tomar parte na glória da sua ressurreição. Ele, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro de Isaías. O Senhor deu-me a graça de falar como um discípulo, para que eu saiba dizer uma palavra de alento aos que andam abatidos. Todas as manhãs, Ele desperta os meus ouvidos para eu escutar, como escutam os discípulos. O Senhor Deus abriu-me os ouvidos e eu não resisti, nem recuei um passo. Apresentei as costas àqueles que me batiam e a face aos que me arrancavam a barba. Não desviei o meu rosto dos que me insultavam e cuspiam. Mas o Senhor Deus veio em meu auxílio e por isso não fiquei envergonhado. Tornei o meu rosto duro como pedra e sei que não ficarei desiludido. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Todos os que me veem escarnecem de mim, estendem os lábios e meneiam a cabeça. Confio no Senhor, Ele que ouvir, Ele que o salve, se é seu amigo. Matilhas de cães me rodearam, cercou-me um bando de malfeitores, trespassaram as minhas mãos e os meus pés. Posso contar todos os meus ossos. Repartiram entre si as minhas vestes e deitaram sortes sobre a minha túnica. Mas vós, Senhor, não vos afasteis de mim. Sois a minha força, apressai-vos a socorrer. Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Filipenses. Cristo Jesus, que era de condição divina, não se valeu da sua igualdade com Deus
mas aniquilou-se a si próprio. Assumindo a condição de servo, tornou-se semelhante aos homens. Aparecendo como homem, humilhou-se ainda mais, obedecendo até à morte e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou, lhe deu um nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus todos se ajoelhem, no céu, na terra e nos abismos, e toda a língua proclame que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Louvor a vós, Rei da eterna glória, louvor a vós. Louvor a vós, Rei da eterna glória, louvor a vós. Cristo obedeceu até à morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou e lhe deu um nome que está acima de todos os nomes. Louvor a vós, Rei da eterna glória, louvor a Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Naquele tempo, os príncipes dos sacerdotes reuniram-se em conselho, logo de manhã, com os anciãos e os escribas, isto é, todo o sinédrio. Depois de terem maniatado Jesus, foram entregá-lo a Pilatos. Pilatos perguntou-lhe: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: É como dizes. E os príncipes dos sacerdotes faziam muitas acusações contra ele. Pilatos interrogou de novo. Não respondes nada? Vê de quantas coisas te acusam. Mas Jesus nada respondeu, de modo que Pilatos estava admirado. Pela festa da Páscoa, Pilatos costumava soltar-lhes um preso à sua escolha. Havia um, chamado Barrabás, preso com os insurretos, que numa revolta tinham cometido um assassínio. A multidão, subindo, começou a pedir o que era costume conceder-lhes. Pilatos respondeu: Quereis que vos solte o rei dos judeus? Ele sabia que os príncipes dos sacerdotes o tinham entregado por inveja. Entretanto, os príncipes dos sacerdotes incitaram a multidão a pedir que lhes soltasse antes Barrabás. Pilatos, tomando de novo a palavra, perguntou-lhes: Então, que hei de fazer daquele que chamais o rei dos judeus? Eles gritaram de novo. Crucifica-o. Pilatos insistiu, Que mal fez ele? mas eles gritaram ainda mais. Crucifica-o. Então Pilatos, querendo contentar a multidão, soltou-lhes Barrabás e, depois de ter mandado açoitar Jesus, entregou-o para ser crucificado. Os soldados levaram-no para dentro do palácio que era o pretório e convocaram toda a corte. Revestiram-no com um manto de púrpura e puseram-lhe na cabeça uma coroa de espinhos que haviam tecido. Depois começaram a soldá-lo. Salve, rei dos judeus. Batiam-lhe na cabeça com uma cana, cuspiam-lhe e, dobrando os joelhos, prostravam-se diante dele. Depois de terem escarnecido, tiraram-lhe o manto de púrpura e vestiram-lhe as suas roupas. Em seguida, levaram-no dali para o crucificarem. Requisitaram, para lhe levar a cruz, um homem que passava, vindo do campo, Simão de Cirene, pai de Alexandre e Rufo. E levaram Jesus ao lugar do Gólgota, quer dizer, lugar do Calvário. Queriam dar-lhe vinho misturado com mirra, mas ele não o quis beber. Depois crucificaram-no.
E repartiram entre si as suas vestes, tirando-as à sorte para ver o que levaria cada um. Eram 9 horas da manhã, quando o crucificaram. O letreiro que indicava a causa da condenação tinha escrito: Rei dos Judeus. Crucificaram com ele 2 salteadores, um à direita e outro à esquerda. Os que passavam insultavam-no e abanavam a cabeça, dizendo: Tu que destruías o templo e o reedificavas em 3 dias, salva-te a ti mesmo e desce da cruz. Os príncipes, os sacerdotes e os escribas troçavam uns dos outros, dizendo: Salvou os outros e não pode salvar-se a si mesmo. Esse Messias, o Rei de Israel, desce agora da cruz para nós vermos e acreditarmos. Até os que estavam crucificados com ele o injuriavam. Quando chegou o meio-dia, as trevas envolveram toda a terra até às 3 horas da tarde. E às 3 horas da tarde, Jesus clamou com voz forte: Eloi, Eloi, lema sabachthani. Que quer dizer: meu Deus, por que me abandonastes? Alguns dos presentes, ouvindo isto, disseram: Está a chamar por Elias. Alguém correu a embeber uma esponja em vinagre e, pondo-a na ponta de uma cana, deu-lhe a beber e disse: Deixa ver se Elias vem tirá-lo dali. Então Jesus, soltando um grande brado, expirou. O véu do templo rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. O centurião que estava em frente de Jesus, ao vê-lo expirar daquela maneira, exclamou: Na verdade, este homem era filho de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pode sentar-se, por favor. Irmãos que comentaram, usamos a narração mais breve, que a liturgia assim o permite, primeiro, atendendo a esta circunstância em que nos encontramos. Foi-nos aconselhado que, de facto, usássemos esta narração da Paixão do Senhor. No entanto, se tiveres a Sagrada Escritura, tirem um bocadinho e leem. Lemos isto assim com fé. Nós acabamos por nos deliciarmos muito por aquilo que ela certifica e o que ela nos dá. Não deixem de fazer. E antes de fazer uma pequena reflexão sobre aquilo que acabamos de ouvir, porque as leituras de si são mais que bastante para nos encher a alma e o coração da mensagem, queria lembrar que nós este ano ainda não fizemos o chamado, recolhemos o chamado contributo potencial. Aquilo que a Igreja recomenda que nós devemos dar para reparar as nossas faltas e também irmos em encontro dos nossos irmãos mais necessitados. Portanto, daí a abstinência e junto, mas não só devemos ficar numa atitude verdadeiramente material, mas também espiritual. Eu não estou agora a explantar este assunto, mas para concluir. Portanto, os peditórios nestas Eucaristias de hoje e durante a semana são também superior, o chamado contributo pertencial, quando nós dizemos antigamente as bulas, depois serão enviadas para a Diocese e, por sua vez, enviará para aquelas causas que nos estão candidatos normalmente para Moçambique. Sabemos que já lá tem acontecido em Pema, realmente são portugueses, e ainda há dias que lá aconteceu. Portanto, lá abstraímos de algo que nos é útil e agradável, pedimos ao encontro dos outros que precisam desta ajuda. Assim como Cristo prescindiu da sua presença física, naturalmente falando, no meio dos homens, para nos dar a vida que nós precisamos, que é a vida espiritual. Irmãos, depois de ouvirmos o que foi dito, proclamado através das leituras, a que conclusão chegamos? Quem é este Jesus que foi condenado à morte da cruz depois de um julgamento iníquo, desprovido de verdade, mas apenas para acabar com alguém que incomodava? Não porque fizesse mal ou dissesse mal, mas porque realmente a preocupação dele foi denunciar o crime, a injustiça, o pecado, e apresentava o modo novo dos homens se relacionaram uns com os outros, uma vez que todos somos filhos de Deus. Ele ia precisamente e dava preferência aos humildes, aos excluídos, aos pobres, aos doentes, aqueles que a sociedade rejeitava. Que isto vem dizer,
é hora de começarmos uma vida nova. E aquele gesto, aquele acontecimento, ao rasgar o véu quando Cristo expirou, tem muito significado. Para quer dizer, é preciso acabar o que não está bem e começar uma vida nova a partir daqui. E realmente é verdade. Este acontecimento marca o ritmo da história, o antes e o depois. Irmãos caríssimos, de facto, Cristo veio com uma luz que incomodava muita gente. Pela denúncia da hipocrisia, até daqueles que se julgavam donos da religião, donos do poder, possuidores de uma virtude que era fictícia. Este Jesus, quem é? É o Filho de Deus que veio para salvar o mundo, como ele disse ao dia de Nicodemos. Meu Pai amou tanto o mundo que deu o Filho, não para o condenar, mas para o salvar. E salvou como? Anunciando a palavra, anunciou o seu como? Oferecendo a sua vida em sacrifício para reparar a justiça divina lesada pelo pecado da humanidade. Este Jesus é aquele que os gregos, como ouviu no meio passado, queriam conhecer para o amar. Este Jesus é aquele, por amor ao Pai e a cada um de nós, ofereceu a sua vida em sacrifício. Havia uma situação de injustiça para com Deus. O homem cortou a comunhão com Deus ao deixar de assumir o plano que lhe elaborou. Preferiu ir ao encontro, endeusar as criaturas, de voltar-se para Deus, que tudo criou por amor de nós. Então, se foi para a desobediência, veio o pecado veio a morte. Tudo isto, este cenário de coisas que nos desagradam. Agora é preciso, para a obediência de alguém que morre, para vir uma vida nova, para que se comece uma nova humanidade. Realmente, Cristo ofereceu porque amava ao Pai e nos amava a nós. Mas foi com tanta esforçado, com tanta dignidade, que mesmo no meio daquela carnificina horrível, ele não cabe a boca, fazendo qualquer impropério ou qualquer retaliação. E foi tão nobre, tão digno, que o centurião romano, um pagão, ao ver como ele morria, fez uma declaração que ela, na verdade, este homem é filho de Deus. Foi um pagão que reconheceu que aquele que estava ali a dar a vida por nós era filho de Deus. Este Jesus que deu vida por mim e por vós, quer continuar no mundo, porque o mundo precisa também de redenção nos tempos que correm. Quer que nós nos integremos na sua família, para, através da nossa maneira de ser e estar, salvemos o mundo onde nos encontramos. Mas se Cristo abdicou tanta coisa, nós também teremos de abdicar. Por isso dizia o Evangelho do domingo passado: se o antigo não morre, não dá fruto, mas se morrer, dá fruto. Se eu não vós tereis a vida que precisais, se eu for ao seio da terra e surgir com uma nova vida que vos será atribuída. Cristo fez assim, e o Cristo quer que eu e vós façamos de igual forma, que sejamos capazes de abster muitas vezes de muita coisa como que a nossa natureza pede, muita coisa que o mundo nos oferece, muita coisa que o demónio sugere. Temos de saber morrer para nós, para nos identificarmos com Cristo. E assim a minha vida, ao mesmo tempo que desaparece e fica em Cristo adquire o estatuto de carne divina que será recitada, como foi realmente o próprio Cristo. Cristo assim dizia: se o Pai me vai glorificar, vós, se vos tornares meus discípulos de verdade, também eu sereis glorificados pelo Pai como glorificar a mim. Se quisermos um dia participar, beneficiar desta alegria da ressurreição, vamos sintonizar mais um bocadinho. E agora, esta Semana Santa, refletamos mais um bocadinho, pensemos, olhemos para nós próprios. Como é que está a minha vida? Que afetos existem no meu coração? Qual é o meu comportamento? Não há nada a corrigir, não há nada mais a fazer, não há nada a melhorar. Não basta dizer que tudo está mal. É preciso que nós, façamos algo diferente para que seja melhor. Para que deixemos um mundo mais são para estas crianças, para estes jovens. Hoje é o Dia Mundial da Juventude. Nós precisamos de ajudar estes jovens a encontrar a alegria de viver. Então, mostremos com a nossa maneira de ser que vale a pena viver quando vivemos com o ideal. Esse ideal é viver o Evangelho com determinação. Jesus sabia que nós tínhamos dificuldade em levar isto com rigor, com determinação. Por isso, antes de falecer, pediu à mãe: mãe, tu ajudaste-me tanto enquanto eu estive contigo. Agora quem precisa de ti são os meus discípulos. Aceita-os. Ela aceitou-os.
Mas não contente com isso, a Santa Igreja há 150 anos, a voz do Papa São Pio IX declarou São José, aquele homem que Deus escolheu para ser marido da mãe do seu filho, que protegeu Maria e o seu filho Jesus, São José, que fosse protetor da Igreja Universal. Para que nós o conheçamos, para que nos voltemos para Ele com fé, com emoção e invoquemos, para que realmente, com a ajuda dele, tenhamos uma vida mais sã, famílias mais felizes, um mundo melhor e tenhamos cada vez mais graça e virtude santidade capazes de motivar uma glorificação de todos os anos. Se hoje estamos unidos à paixão e morte de Cristo, com Ele um dia estaremos, então a nossa vida será um eterno aleluia na casa do Pai. Que assim seja. Professemos a nossa fé. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, e para a nossa salvação desceu dos céus, e que o Espírito Santo, no seio da Virgem Maria, se fez homem, também por nós foi crucificado sob o Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica, professo um só batismo para a remissão dos pecados e para a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Irmãos e irmãs, neste domingo de Ramos e da Paixão, invoquemos a bondade de Deus Todo-Poderoso para que nos conceda o que lhe pedimos com fé, dizendo cheio de confiança: abençoai, Senhor, o vosso povo. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Para que o Redentor do mundo, que se entregou à morte pelos homens, estenda os povos do seu reino, oremos. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Para que o Redentor do mundo, que orou com grande clamor e lágrimas, interceda junto do Pai por todos nós, oremos. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Para que o Redentor do mundo, que sofreu a angústia e a tristeza, socorra os que sofrem e alivie as dores, oremos. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Para que o Redentor do mundo, que foi flagelado e coroado de espinhos, dê coragem aos que estão prestes a perdê-la, oremos. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Para que o Redentor do mundo, que ao morrer entregou ao Pai o seu Espírito, nos reanime com a força da sua ressurreição, oremos. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Para que o Redentor do mundo abençoe os jovens do mundo inteiro e lhes dê a esperança e a força de viver com alegria, mesmo no meio das adversidades, oremos. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Senhor nosso Deus, que vos dignastes contar-nos entre o número daqueles para quem o vosso Filho implorou perdão ao expirar, dai-nos a graça de descobrir à luz da fé o amor infinito que nos amais. Por Cristo, Senhor nosso.
vosso sacrifício seja aceite por Deus Pai Todo-Poderoso. Pela paixão do vosso Filho unigênito, apressai, Senhor, a hora da nossa reconciliação. Concedei-nos, por este único e admirável sacrifício, a misericórdia que nossos pecados não merecem. Por nosso Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Orações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever e nossa salvação, que sempre vos louvemos, mas com maior solenidade neste dia em que Cristo nossa Páscoa foi imolado. Ele é o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo, morrendo destruiu a morte e ressuscitando restaurou a vida. Por isso, na plenitude da alegria pascal, exultam os homens por toda a terra, e como os anjos e os santos proclamam a vossa glória, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, e todas as Escrituras cantam os vossos louvores, porque dais a vida e santificais todas as coisas, por Jesus Cristo, vosso Filho, nosso Senhor, com o poder do Espírito Santo, e não cessai de reunir vós um povo que de um extremo ao outro da terra vos ofereça uma oração pura. Reunidos na vossa presença em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos, Senhor, santificai pelo Espírito Santo estes dons que vos apresentamos, para que se convertam no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que nos mandou celebrar estes mistérios. Na noite em que ele ia ser entregue, tomou o pão e, dando graças, abençoou-o, partiu-o e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Meu Senhor, meu Deus, eu creio e adoro-vos.
De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, abençoou-o e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos, bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Façai isto em memória de mim. Meu Senhor, meu Deus, amo-vos e agradeço. Mistério da fé para a salvação do mundo. Celebrando agora, Senhor, o memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua admirável ressurreição e extensão aos céus, e esperando a sua vinda gloriosa, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício vivo e santo. Olhai benignamente para a oblação da vossa Igreja, vede nela a vítima que nos reconciliou convosco, e fazei que, alimentando-nos do corpo e sangue do vosso Filho, cheio do seu Espírito Santo, sejamos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito Santo faça de nós uma oferenda permanente, a fim de alcançarmos a herança eterna, em companhia dos vossos eleitos, com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, seu castíssimo esposo São José, São Miguel Arcanjo, os bem-aventurados apóstolos e gloriosos mártires, e todos os santos, por cuja intercessão esperamos sempre o vosso auxílio. Por este sacrifício da reconciliação, dai, Senhor, a salvação e a paz ao mundo inteiro. Confirmai a vossa Igreja na fé e na caridade, ao longo da sua peregrinação na terra, com o vosso servo Papa Francisco, o nosso arcebispo Jorge, e todos os bispos e ministros sagrados e todo o povo por vós redimido. Atendei benignamente à espécie desta família, que o governaste na vossa presença. Família esta tem muitos dos seus membros por esse mundo além, os missionários, os consagrados, os imigrantes, os nossos doentes, as pessoas infectadas, também lembramos que estão por Covid, aqueles que tratam de dar no coração por estes dois nossos irmãos doentes, e também por aqueles que ainda estão mais afastados ainda da celebração deste grande mistério de salvação. Reconciliai a vós, Pai da misericórdia, todos os vossos filhos dispersos. Lembrai os nossos irmãos de fundo, de modo particular, todos aqueles que foram recomendados por intenção própria, e todos aqueles que morreram na vossa amizade. Acolhei-os com bondade no vosso reino, onde também nós esperamos ser recebidos para vivermos com eles eternamente na vossa glória, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Por Ele concedeis ao mundo todos os bens. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Jesus, ao expirar, pediu ao Pai que recebesse o seu Espírito. E este Pai, a quem Jesus entregou o seu Espírito, que nós nos vamos voltar, para que Ele nos enriqueça com os seus dons da ordem, que também, como o seu Filho, nos teremos muito querido deles, e por Ele um dia possamos ser glorificados. Portanto, com muita fé e confiança, rezemos: Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo mal, Senhor. Dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador.
Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja. E dai a união e a paz segundo a vossa vontade, vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cada nós no íntimo do seu coração, e como que faça desplotar um desejo de paz com todos, eliminando aquilo que nos separa e procurando ativar cada vez mais aqueles meios que nos unem, para que realmente vivamos como uma verdadeira família divina. Que muitas pessoas estão talvez a acompanhar esta transmissão e não podem colocar sacramentalmente, sugiro-lhes que, para que ficamos cada vez mais em comunhão uns com os outros, que façamos ao menos a comunhão espiritual, mesmo para aqueles que vão colocar sacramentalmente. Esta comunhão espiritual pode nos ajudar este encontro forte com Jesus. Aos vossos pés, meu Jesus, me prostro e vos ofereço o arrependimento do meu coração contigo, que mergulha no vosso e na vossa santa presença. Eu vos adoro no sacramento do vosso amor. Desejo receber-vos na vossa morada que o meu coração vos oferece. À espera da felicidade da comunhão sacramental, quero possuir-vos em espírito. Vinde a mim, ó meu Jesus, que eu venha a vós, que o vosso amor possa inflamar todo o meu ser, para a minha vida e para a morte. Creio em vós, espero em vós, eu vos amo. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e sei salvo. O corpo de Cristo. Mantenham-se nos seus lugares. Os sacerdotes darão a comunhão aqui na plataforma superior. Os ministros darão na parte da rua e ao fundo na igreja. Como o Senhor nos ama.
Peçamos a este Jesus que continua a ser o nosso Rei. E peçamos a este Jesus a nunca nos esquecermos de sermos gratos por aquilo que nos faz. Tal como há 2000 anos, muitas vezes somos fortes como os fortes, mas imediatamente esquecemos aquilo que nos dá. Ele foi aclamado, mas poucos dias depois crucificado. Peçamos ao Senhor que nos dê esta força e reconheçamos nele que Ele é o nosso Salvador. Bendito és tu, Jesus, que vens em nome do Senhor. Com a multidão às portas da cidade, eu te peço a graça de te reconhecer como Rei e a coragem de ser parte do reino que inauguras. Quero ficar contigo, Jesus, mesmo quando isso vai contra os meus hábitos e as tradições da maioria. Quero estar do teu lado, Jesus, mesmo que isso me leva onde eu não quero ir. Oremos. Saciados com estes dons sagrados, nós pedimos, Senhor, assim como pela morte do vosso Filho nos fizeste esperar o que a nossa fé promete, fazei-nos também chegar pela sua ressurreição às alegrias do reino que esperamos. Por nosso Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. E para que mais facilmente consigamos este objetivo, mais uma vez invoquemos o nosso querido São Padroeiro, São Miguel Arcanjo, defender neste combate,
sendo o nosso auxílio contra as maldades e as ciladas do demónio. Instante e humildemente vos pedimos que Deus sobrelimpe em vós, príncipe da milícia celeste, com esse poder divino, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que vagueiam pelo mundo para a perdição das almas. Amém. Estamos no mês de São José, no ano santo, dedicado a São José, por vontade do Espírito Santo Padre, que compôs esta oração muito bonita para esta ocasião, que vós podeis ter acesso a ela. Para falar nisso, estão elas na igreja com as orações a São José. Vemos-nas em casa, de vez em quando. Ele não deixa sem resposta quando a ele recorremos. Ouçamos e vejam a beleza desta oração. Salve, guardião do Redentor, esposo da Virgem Maria, a vós Deus confiou o seu Filho. Em vós Maria depositou a sua confiança. Convosco Cristo tornou-se homem. Bem-aventurado José, mostrai-vos Pai, também para nós, e guiai-nos no caminho da vida. Alcançai-nos graça, misericórdia e coragem, e defendei-nos de todo mal. Amém. Ao terminar a palavra de felicitação e também para lhe dar essa alegria, estamos aqui reunidos em um local significativo. Amanhã, pelo caso, fazia há dias alguém. Ao ser este ano passado não foi nada. Deste ano já temos algumas coisas, não ainda muito, mas já algumas coisas que é verdade. Já sabeis, o contexto da instituição, está na Semana Santa, o Santo Cruzeiro permite, que é o que dá para fazer, que dentro desta situação, haja celebrações penitenciais com absolvição coletiva no momento. Consequentemente, há conselhos individuais, a quem quiser, isso recomenda-se, mas há celebrações penitenciais coletivas. Está determinado amanhã, às 4 horas da tarde, teremos missa com celebração coletiva. Às 4 horas nós fechamos a igreja, mas ainda só não podemos superar a lotação. Nós temos que ser muito rigorosos connosco e uns com os outros, para ver se isto vai para baixo, desaparece. Depois à noite, às 9 horas, haverá uma celebração sem confissão, sem missa. Na quarta-feira faremos o mesmo, uma tenda de Cabresia Grande, tanto uns de uma forma que os outros. Depois, na quinta-feira santa, como sabem, temos a missa da extensão da Eucaristia. Quem puder vir, também dentro daquilo que está previsto. Na sexta-feira, é a primeira sexta-feira e a sexta-feira de Santo, teremos a paixão. Em vez da paixão, vamos fazer a via sacra e a adoração na cruz. E como é a primeira sexta-feira, embora não haja missa, é permitido dar a Sagrada Comunhão no Vespro mais da primeira sexta-feira. No sábado, que é a Vigília Pascal, às 9 horas, como está previsto, teremos também a vigília com a celebração da Eucaristia. E no domingo, 2 ou 8 dias, haverá missa aqui, como hoje, se Deus quiser, assim, às 10 horas, missa solene, o mais solene possível, que o dia de Páscoa, já com a visita pascal. E à tarde, às 7 horas, teremos uma nova celebração, mas será dentro da igreja. Há uma coisa a comunicar? Pois, não é? Então, vamos expor para terminar a sua bênção final. O Senhor esteja convosco. Deus Pai de misericórdia, que na paixão do seu Filho unigênito vos deu a maior prova de amor, vos conceda pela vossa dedicação a Deus e aos homens o dom inefável da sua bênção. Pela morte temporal de Cristo, que vos livrou da morte eterna, Deus vos conduz à vida que não tem fim. Até que o dia, depois de ter seguido o exemplo de humildade de Cristo, Deus vos torne participantes da sua ressurreição. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Um grande abraço para vós, caros paroquianos, não só, que acompanhaste esta transmissão. Estamos convosco e acho que vocês também estão connosco. Portanto, vamos ter fé, esperança e através do amor é assumido e declarado que isto vai passar depressa e vai ser um grande bom para todos nós. E de paz, e que o Senhor vos acompanhe.